Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade nos estudos que nós estamos fazendo na revista Um Guia para a Nova Vida, Doutrinas Básicas para o Discipulado Cristão, do pastor Wilson Porte. E desde todas as lições nós vemos que esse é, como diz mesmo o próprio livro, um manual de discipulado. E o tema que nós vamos abordar hoje, com certeza ele não se esgota em 20 ou 30 minutos, né? É na verdade uma forma de nós entendermos um pouco sobre o conceito, sobre aquele determinado assunto, como nós já vimos a lei, o evangelho, e agora que nós vamos ver hoje que vai falar sobre santidade. Então nós vamos entender alguns conceitos a respeito disso, sobre essas doutrinas que são básicas para a nossa vida cristã, não é? Então o tema da nossa lição hoje é santidade, ser separado e lapidado à imagem do Pai. Como sempre, logicamente, vamos orar para iniciar mais um período de estudo. Amém? Oremos. Santo Deus poderoso, ó Pai, obrigado porque o Senhor é santo, Deus, e o Senhor nos chama para a santidade, ó Pai. Em nome de Jesus, que o estudo dessa lição possa nos ajudar a caminhar na busca pela santidade, ó Deus. Que o estudo dessa lição possa transformar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos viver de uma forma que agrade ao Senhor, ó Deus. Abençoe, Senhor, a nossa amada Igreja Batista do Ipiranga. Abençoe todos aqueles que estão assistindo esse vídeo agora e que vão assistir depois, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, complete no coração de cada um, ó Pai, o entendimento dessa lição, ó Pai, através da leitura dos textos bíblicos que iremos ler, através dos tópicos que iremos abordar. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Pai. O Senhor perdoe, ó Deus, os meus pecados, me santifique, me purifique na sua presença, para que eu possa não atrapalhar todo o conteúdo dessa lição. É isso que nós te pedimos, te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, seguindo, como eu disse, no estudo do nosso livro, hoje nós vamos falar sobre santidade. Eu mandei para vocês, através do nosso grupo no WhatsApp ali, algumas perguntas, alguns textos bíblicos para que você possa pensar sobre isso e para que te ajude a construir um conceito, um pensamento bíblico sobre o que é santidade, o que seria ser lapidado, separado à imagem de Deus, né? É o que nós vamos pincelar hoje em alguns minutos. Então, como introdução, a gente tem ali no livro: santidade, em primeiro lugar, nada tem a ver com perfeição, em hipótese alguma, mas sim uma graça dada por Deus para pessoas a quem Ele deseja santificar. Desde o princípio nós vemos então que santificação é uma ideia de Deus e parte dele em primeiro lugar, não é? E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Todos são chamados a serem santos, sendo Deus o nosso padrão. Então, tem um livro, e depois eu vou falar sobre ele, que na verdade eu já falei várias vezes para vocês, mas um dos capítulos desse livro ele vai dizer que santidade não é uma opção, né? Eu não posso me dar o luxo de falar, não vou me preocupar com isso. Não, em hipótese alguma. Nós todos, como povo cristão, somos chamados para sermos santos. E aí nós vamos entender o que é isso, mas sabemos, obviamente, em primeiro lugar, que Deus é o nosso padrão de santidade. E esse chamado, essa vocação, um dos textos bíblicos que nós podemos usar, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que vai dizer: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, aí demonstra esse chamado que nós temos de buscar a santidade.
Então, santidade, como nós vimos ali inicialmente, não tem a ver com perfeição, até porque nós jamais chegaremos à perfeição. O único perfeito é o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Mas então nós vamos entender aqui que santidade tem a ver, em primeiro lugar, com doação, separação e transformação. Vamos abordar esses 3 pontos ao decorrer do dia de hoje, para que a gente entenda então o que seria essa santificação que Deus espera de nós para sermos santos, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de doação, nós temos ali o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 12, que vai dizer assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Para que ele sofreu? Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então nós vemos que nesse texto, nós vemos que foi necessário primeiramente que Cristo se doasse por nós, e sem essa doação jamais haveria santificação. Vale lembrar, então como que se santificava, por exemplo, o pessoal do Antigo Testamento? Nós já vimos isso aqui ao longo da nossa lição. Jesus foi aquele que expiou os nossos pecados, ou seja, tomou o nosso lugar na cruz e morreu pelos nossos pecados, né? Ele é o nosso modelo de santidade. Nós vemos que existiam vários rituais no Antigo Testamento para que as pessoas se purificassem, por exemplo, dos seus pecados. Mas isso nós já abordamos, então se você quiser lembrar, é só dar uma olhada nas lições anteriores. Mas fato é que sem essa doação de Cristo, talvez, ele diz aqui, não haveria santificação, talvez até hoje então nós estaremos fazendo, por exemplo, sacrifícios para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados, né? Então Cristo se doou por nós, partiu dele em primeiro lugar. Foi pelo sangue de Jesus então que nós somos também separados. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí é o texto lá de Romanos 8, versículo 1. Então, em primeiro lugar, foi uma ação de Deus, através de Jesus Cristo, de enviar o seu Filho e se doar por nós. A partir dessa doação, então, nós somos separados. Separados de quem? De um povo que ainda não reconheceu o Senhor Jesus, que não quer reconhecer o Senhor Jesus. E nós temos que também orar por essas pessoas, porque nós vamos ver ao longo da lição que você e eu que está assistindo isso, que somos salvos em Cristo Jesus, não temos nenhum mérito em sermos salvos. É uma graça de Deus. Então, nós vamos então entender por que temos que ser separados. Santificação é também separação. Ser santificado significa ser separado, afastado. E todos sabemos, evidentemente, do que devemos ser separados. Nós sabemos, tanto eu quanto você, temos ali as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, como ouvimos por aí, onde o calo aperta, e nós sabemos aquilo que nós devemos largar, abrir mão, jogar fora, não é? Por conta desse sacrifício de Jesus por nós. Nós sabemos aquilo que nos separa de Deus, que é o pecado, né? Então, lá em Efésios, depois se você quiser ler, isso está na nossa revista, mas em Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o 32, vai falar lá do que todos nós devemos nos separar. Nós já sabemos disso, mas muitas vezes nós não queremos, nós sabemos que isso tem um preço, que isso custa caro, e nós não queremos dispor de força e energia para olhar para esses pontos e lutar contra isso, né? Mas sim, santificação é separação. Lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 3 ao 5, vai dizer: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo falando aos Gálatas.
Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui, nesse texto bíblico, nós temos essa ideia, esse conceito de que foi segundo a vontade do próprio Deus que Cristo se entregou. E se entregou por quê? E para quê? Para que fôssemos separados. Separados de quem? Resgatados de quem? Desta presente era perversa, das pessoas que não querem buscar ao Senhor, não é? E que não se rendem ao Senhor. E tudo isso parte, em primeiro lugar, como nós estamos vendo aqui, sempre como uma iniciativa primária do próprio Deus, não é? Então, é Cristo quem separa. Então, como eu já disse no início, e a gente tem visto isso em várias aulas, não há nenhum mérito nosso. Por isso, o que isso tem que nos causar? Se nós entendemos que é o próprio Deus em Cristo que nos chama para ser santo, que se doou por nós para nos separar de um mundo perverso, e nós não temos mérito nenhum nisso, qual é a primeira coisa que nós temos que pensar? Nós temos que encher o nosso coração de gratidão a Deus por ter tido essa iniciativa. Porque também, conforme em Efésios, e eu repito esse versículo, porque eu pelo menos na minha mente, eu entendo que ele é um resumo do Evangelho, que está lá em Efésios capítulo 2, todo o capítulo, mas lá vai dizer que antes todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, né? Seguindo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, mas Deus, que é rico em misericórdia, enviou o seu Filho para que nos desse salvação, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Essa graça da salvação é dom de Deus, e é esse próprio Deus também que nos chama para ser santo, é a iniciativa dele, né? E nós não merecemos isso, não temos méritos nem na salvação e nem na santidade. Então o que nós devemos fazer diante disso? Sermos gratos, nos ajoelhar, nos humilhar diante de Deus, porque Ele um dia nos amou primeiro, não é? Então, como diz aqui, por isso temos que manter o nosso coração gratos a Deus pela decisão de nos santificar, de nos separar, a fim de nos preparar para uma nova vida com Ele. Então é para isso que somos separados. A santificação também é uma separação, para que nós possamos viver uma nova vida com o nosso Deus em Cristo Jesus. E aí nós temos então doação, separação, e temos também a transformação. Nós vimos então até agora que foi decisão de Deus se doar em Cristo e nos separar para a santificação. Mas, não é? No entanto, Deus espera que haja em nossa vida esforço e obediência na busca pela santidade e em cumprimento de sua palavra. Então, obviamente, quando nós estudamos e nós entendemos que tudo é, em primeiro lugar, uma ação de Deus, não quer dizer que nós não temos responsabilidade sobre as coisas. Muito pelo contrário, Deus espera de nós uma atitude, inclusive de gratidão em relação a todo esse amor que Ele tem por nós. Nós temos que reagir a isso, responder a isso e buscar em Deus, inclusive, uma vida que agrade ao Senhor, não é? Buscar em Deus, buscar na Sua palavra aquilo que nós devemos fazer para agradar o Senhor. Então existe sim uma responsabilidade humana em meio a essa iniciativa de Deus em nos salvar e em nos santificar, não é? Então, em primeiro lugar, um esforço e uma obediência naquilo que Deus espera de nós, como por exemplo a leitura da Sua palavra, a vida de oração, de comunhão com o Senhor, não é? Então está lá escrito, e nós trazemos de novo o texto base da nossa lição, que está em 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 16, que diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, sejam santos, é uma ordem para que nós buscamos
à santidade. Não é? Então, obediência é um ato de amor da nossa parte. Eu falei agora há pouco sobre sendo então uma decisão de Deus de se doar em Cristo e de nos separar, e que nós não temos mérito nenhum, né, nisso. Nós temos que encher o nosso coração de gratidão e também ser obedientes a isso. E obediência nada mais é do que um ato de amor da nossa parte. Como diz lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 14, vai dizer assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então temos que ser obedientes àquilo que Deus espera de nós. Não é? Então isso é a transformação, aquilo que se espera de nós a partir do momento que entendemos que Cristo se doou por nós e nos separou para ser santo. A transformação então vem com a nossa atitude, com a nossa reação a isso diante de Deus, aquilo que Deus espera de nós. Porque como vai dizer na sua palavra, irmãos, sem santidade ninguém verá a face de Deus. Então, se você acha que você tem vivido uma vida espiritual, uma vida diante de Deus, a pergunta é: será mesmo? Não estou aqui nem para acusar ninguém. Na verdade, quando eu falo isso para os irmãos, eu penso isso sobre a minha própria vida. Será que realmente eu estou levando uma vida que está agradando a Deus nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu dia a dia, no trabalho, se você estiver trabalhando, ou nos meus estudos, na minha disciplina em buscar o Senhor, em estudar as coisas do Senhor? Será que eu estou sendo obediente nesse sentido? Então isso é o que Deus espera de nós, não é? E isso faz parte então da nossa busca pela santificação. Amém? Então, seguindo aqui, transformação então, a busca pela santificação demonstra um coração que deseja ser como Jesus. E isso só é possível quando o amamos com todo o nosso coração e queremos agradar-lhe com nossas palavras e ações. Então, quando nós falamos assim, não, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu amo o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Se nós amamos Deus realmente de todo o coração, nós temos que ansiar, desejar e buscar diariamente a santificação, não é? Então, é isso que Deus espera de nós, e nós temos que ansiar essa busca, ser santo diariamente. Nós vamos ver, já caminhando aí para a conclusão do nosso estudo de hoje, que a busca pela santificação é diária, são todos os dias, não é? E nós temos então que fazer isso para agradar a Deus, para demonstrar que realmente amamos a Deus, não é? E que queremos viver para a sua glória de fato. Então, lendo novamente, a busca pela santificação demonstra um coração que deseja ser como Jesus. E isso só é possível quando o amamos com todo o nosso coração e queremos agradar-lhe com as nossas palavras e ações, com as nossas atitudes. Então é isso. Doação, separação e transformação. Deus doou o seu Filho Jesus Cristo, para nos separar, para ser santos, e a partir disso Ele espera de nós uma vida em constante transformação, através da nossa reação àquilo que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós está na sua palavra, então nós temos que nos aplicar, ter disciplina em buscar a palavra de Deus diariamente, para alcançar, se é que isso é possível, a santificação. Na verdade, para nos aperfeiçoar na santificação, melhor dizendo, porque como eu disse inicialmente, nós jamais seremos santos aqui nessa terra, na plenitude dessa palavra, somente quando estivermos com certeza com o Senhor Jesus na glória, é que poderemos ali viver com Ele eternamente, longe desse mundo perverso, cheio de pecados, no qual nós caímos e erramos e falhamos.
mas Deus espera que nós prossigamos em buscar a santificação e viver para a glória de Deus. Então, caminhando para a conclusão já, a santificação é ao mesmo tempo fruto da bondade e soberania de Deus e, consequentemente, fruto do nosso esforço em buscá-lo para agradar ao Senhor. Então, como eu disse inicialmente, a iniciativa em nos santificar com certeza parte do nosso Senhor, parte de Deus, mas, consequentemente, a partir do momento que Deus nos salva, a salvação gera em nós, aquele que realmente é salvo, ele tem o desejo em se santificar continuamente, porque ele quer agradar a Deus. Então, até mesmo quando nós falamos, por exemplo, de certeza da salvação, não é? Você tem buscado e tem ansiado agradar ao Senhor? Se você quer agradar ao Senhor, você precisa ser santo e buscar a santidade. E de novo, vou dizer aqui, né, aquilo que eu falei no início, santificação e ser santo nada tem a ver com perfeição, mas é fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. E mesmo quando errarmos, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, não podemos desanimar. Temos que continuamente, diariamente, buscar isso que Deus espera de nós. Nas palavras de Jesus, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Então, nossa responsabilidade negarmos a nós mesmos. Dia a dia somos desafiados a morrermos, a nos separarmos desse mundo para Cristo. Então é uma luta diária, irmãos. Não é fácil, não é simples. É por isso que Jesus está dizendo: tome a sua cruz. O cristianismo, viver uma vida que agrada a Deus, é realmente se negar diariamente aquilo que nós mais queremos. Uma disposição mental, como Paulo vai dizer também, para que nós não obedeçamos às vontades e os desejos do nosso coração pecaminoso, mas que nós possamos transformar a nossa mente, o nosso coração, para se curvar aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. E como isso é possível? Só é possível quando nós temos uma disciplina em buscar a Deus através da sua palavra, através de louvores, através da comunhão com os irmãos, mas com certeza através da busca incansável do conhecimento de Deus, e como isso, consequentemente, isso vai transformando o nosso coração, vai transformando a nossa mente, e nós vamos então crescendo e amadurecendo no nosso cristianismo, e aí sim glorificando e tendo uma vida que agrade de fato ao nosso Deus. Amém? Então, aqui tem uma citação do Jerry Bridges, e eu sempre falo para vocês sobre esse autor. Eu acho que desde quando eu comecei a dar aula, eu já devo ter recomendado esse livro. Eu vou mostrar aqui para vocês umas 10 vezes. Mas eu retirei essa citação desse livro, porque, como eu disse para vocês, hoje era mais para nós entendermos o conceito do que é santificação, do que é ter uma vida santa, o que é santificação. Em primeiro lugar, é a doação de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a partir disso, nós entendemos que aquele que é chamado para ser santo, ele é separado desse mundo perverso. E a partir disso, é um processo contínuo de transformação. Mas se você quiser saber mais sobre isso, eu vou no final te mostrar 2 livros que você pode comprar, investir e ler um pouco sobre isso, né? Mas para nós concluirmos o estudo de hoje, essa citação do Jerry Bridges, na página 45 do livro que eu vou mostrar já, vai dizer assim, como eu disse lá no início: olha que legal, porque são 2 livros diferentes falando a mesma coisa, né? Lá no início da nossa aula eu disse: Deus não exige uma vida perfeita. Santificação não é ser perfeito, mas requer que encaremos seriamente a santidade
que nos entristeçamos com o pecado que existe nas nossas vidas, em vez de tentarmos justificá-los, e que fervorosamente busquemos a santidade como uma maneira de viver. Então achei essa citação bastante apropriada para essa lição, coloquei ela aqui e, por final, eu recomendo a vocês mais uma vez esse livro do Jerry Bridges, está aqui na tela e está aqui também, A Busca da Santidade. Correi de tal maneira que alcancei o prêmio, está lá em 1 Coríntios. E recentemente o Jerry Bridges publicou um livro com um nome parecido, mas da editora Vida Nova. Esse aqui é da Monergismo, editora Monergismo, eu já li, é muito bom. Como eu disse para você, eu já devo ter recomendado acho que umas 15 vezes esse livro para você ler. E aqui vai ter algumas estratégias, e é um livro bom para você entender como que é esse processo de santificação, né? E aquilo que você tem que fazer para buscar essa santificação. Então, recomendo esse livro, como eu disse para vocês, tem um capítulo aqui que vai dizer que santificação não é uma opção, não é? É algo que nós temos que buscar. E aí ele vai falar sobre as batalhas, enfim, estratégias que nós temos para viver para a glória de Deus. E tem esse livro novo, que saiu recentemente também pela editora Vida Nova, A Corrida Diária pela Santidade. Esse eu não tenho, mas em breve vou adquirir para também me esforçar no estudo da santificação e, obviamente, aplicar isso na minha vida. Espero que você também possa fazer o mesmo. Amém? Então, que Deus complete no seu coração essa lição, leia os textos bíblicos que eu mandei para vocês e espero então que vocês possam, a partir de agora, entender um pouco melhor o que é essa ideia de santificação. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar um pouco mais da sua palavra, de nos aprofundar num tema que é tão importante, ó Deus, que nós possamos continuar buscando a santificação para viver para a Tua glória e ter uma vida que agrade ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que ouviu essa lição e que ainda vai ouvir e que possamos, ó Deus, em comunhão com os irmãos, viver para a Sua honra e glória. Abençoe a nossa igreja, abençoe a cada aluno, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até o nosso próximo domingo, né? Que eu nunca sei quando vocês assistem, ou até a nossa próxima lição, que aí vai falar um pouquinho sobre o que é a ressurreição, a nossa maior esperança. Um grande abraço e até a próxima.